olha eu aqui novamente. Já vamos começar aqui, vamos aguardar só um pouquinho as pessoas entrarem no Instagram, avisar as pessoas que eu já estou aqui. Muito bem, olá, seja muito bem-vindo. Olá, Carol, seja muito bem-vinda. Vamos chamar aqui a minha convidada. Muito bem, ela acabou de entrar também. Eu vou chamá-la, né, gente? Que aqui, olha, já vou mandar o convite para ela. Tô te mandando, viu, Gisele? Aceitar. Ai, que legal. Que fantástico, muito bem. Vamos avisar lá Olá, nos grupos, né? Olá, deixa eu dar um recadinho aqui. Vamos avisar lá nos grupos, né? De Telegram, de WhatsApp, para as mães poderem entrar e assistir. Mas como tá chique essa mãe, hein? Olha os cabelos loiros. Ai, muito linda! E aí, tudo bem? A gente vai tudo bem? conversando. Como vai? Tudo Ai, bom, ficou muito graças. forte. Você tá vendo as pessoas? Aí você consegue ver as pessoas ou não? Eu vou Tô deixar. sim. Eu vou deixar, tá? Porque aí elas vão fazer perguntas, talvez, né? Aí a gente pode interagir. Tudo bem para você da gente deixar? Pode ser agir. Ah, então tá bom. Bem, estamos aqui com um friozinho, né? Inesperado, uma chuva também, né? É. Não é? Choveu de trovão Mas, hoje, hein? Esperava. pois é a primavera, né? Enfim, mas é bom porque as represas estão precisando, né? Estão pedindo aí para que chova, né? Para que a gente não tenha racionamento, etc. Enfim, olha só. As pessoas estão Verdade. começando a entrar, né? Ai, que legal. É, tem umas Você... convidadinhas, amiguinhas. Ai, Tchauzinho. que legal. Você consegue enxergar quem está entrando ou não? Cristina, Carol, é a E... Elaine. Tem algumas aí que eu Ah, que tô vendo. legal. Que legal. Tem umas mães também que estão inscritas lá. Olha, mas eu estou fazendo uma maratona, né, essa Ai, semana. Que na verdade, assim, aham. eu já comecei esse desafio aí com as mães lá no WhatsApp. Já desde o dia 13 eu estou mandando informação para elas lá, vídeos, coisas para reflexão, né? Eu acho que vale muito a pena. E aí eu tenho até que olhar, porque é tanta coisa, olha só, eu já entreguei, quer ver? Um teste na segunda-feira, aliás, dois. Aí depois na terça, aí depois eu também mandei um outro que é atividade para elas fazerem junto, né? Fazerem separadamente, então fazem elas, o pai, aí depois chama o filho para falar sobre isso, sobre o resultado, né? É assim, tudo para elas refletirem a respeito de qualidades que elas observam, de características, né? Para ampliar a visão dos filhos em relação até a características deles mesmos, que às vezes eles não, na verdade, às vezes não, né? É difícil de identificar, né? Aí, Uhum. na quarta-feira, dia 22, eu já fiz uma live falando por que é desafiador ter filhos bem-sucedidos nos dias de hoje. E eu falei Sim. muita coisa que serve para adulto também, viu, gente? Quem não assistiu, vale a pena, porque eu falo do conceito, né, da mudança que está tendo em relação ao emprego, da questão da empregabilidade, falo das características que são exigidas hoje já dos profissionais e falo de uma característica muito bombástica que está sendo exigida para o profissional do futuro, que é o chamado profissional nexialista. Então, acho que vale a pena assistir, tá? Aí na live Nossa. 2, nossa, assiste lá, porque eu falei bem o que vai ser exigido de profissional do futuro. Então, todas as É. características e como que as mães já podem começar a estimular os filhos a partir de agora, para que Uhum. eles tenham essa possibilidade de ser, né, de chegar a ser o nexialista. E tem um pulo do Identificar, né? gato. Só identificar, né? É, é isso aí. E eu falo lá qual é o pulo do gato, né? Então tem que assistir. Não vou falar, mas tem que assistir lá, né? Aí Legal. depois, na quarta-feira, eu pergunto para as mães se as mães sabem como os filhos estão tomando decisões.
Eu falo de Uhum. decisões profissionais, mas na verdade é em relação a toda e qualquer decisão. E também não é só filhos, como é que os filhos estão tomando decisões, como todas as pessoas tomam decisão. E elas vão se surpreender com a resposta, com o conteúdo lá e vão compreender muita coisa. Que na verdade existe assim muito julgamento, né? Mas as pessoas não conseguem ter a dimensão do que é dar conta da nossa mente, tá? Então vale a pena ver também. E aí, ontem eu falei do GPS que leva à escolha profissional. E a partir de hoje, então, você é a mãe que vai inaugurar, olha que honra, né? Ótimo. Vai inaugurar aí essa sequência de lives que vão, né? Então, hoje tem você, mais tarde, às 18 tem a Raquel, que é outra mãe. Amanhã, domingo, eu tenho às 15 horas a Alzira Aguiar, 16 horas a Regina Ito, que todas elas, os filhos passaram por mim, né? Que legal. E aí também a Sonali Moura, que vai ser às 18, e depois tem uma live aí de perguntas e respostas, porque quando eu comecei a falar ontem, o pessoal já começou a botar muitas perguntas, e aí uma live não é o suficiente para a gente responder tudo, né? Bom, e Tá. agora? Vamos lá. Já deu tempo, né, do pessoal, da gente avisar todo mundo e vamos, né, das pessoas entrarem. O que que eu vou pedir também? Eu vou pedir para as mães que estão aí, se elas quiserem compartilhar essa live, porque aqui tem muito conteúdo e fora os que eu já coloquei lá no feed. Então, olha lá, meu filho só tem 5 anos, mas me preocupo como ele toma decisões. Mãe, então assiste essa live que você vai adorar. Você vai ver que você já pode ter ações hoje para ajudá-lo nisso, né? Que bom. Então eu ia falando, se tiver mães Carol. que quiserem compartilhar, tem um aviãozinho aí, parece uma asa delta, bem aqui na parte inferior da tela. Pode abrir, manda para os seus contatos. Quanto mais gente a gente puder contagiar, melhor, né? Verdade. Mas aí, Gisele, vamos lá. Então, eu vou pedir para você se apresentar, né? Falando o seu nome, a idade, se você quiser falar, você pode. Se não quiser falar, não precisa. A sua Tá. escolaridade, quantos filhos você tem e no que você trabalha. Vamos lá. Meu nome é Gisele, eu tenho hoje 53 anos, tenho um filho, Renato. Trabalho numa empresa de marketing, né? Sou gerente comercial. E é isso. Tá. E você é formada em quê, Gisele? Artes plásticas. Ah, Artista tá. plástica. Olha, entendi. Estão pedindo para eu tirar os comentários. Como é que eu faço isso, hein? Que eu não quero. Deixa eu ver. Ela me responde. Ô, Patrícia, como que eu faço isso? Porque eu não estou querendo tirar a pessoa, né? Você tá... Derrubar. Só me diz aí. Eu acho que tem um balãozinho aqui. Eu não sei se é no balãozinho que eu tenho que clicar. Como é que eu faço? Esses marinheiros de primeira viagem é fogo. Sou eu. Ai, também não tem Aqui nada. nessa coisa de Instagram, Ô, né? Carol, ajuda aí. A Carol, a minha amiga, ela conhece. Olha, eu vou tentar. Patrícia, como que eu faço o comentário? Deixa eu ver se ela me responde aqui, peraí. Tá. Onde eu coloco as imagens. Não, porque não tem aqui, não tem aquele pedacinho para eu tirar. Deixa eu ver se é aqui, peraí. Não, não é aqui. Eu vou tentar. Aqui não pode ser, aqui não pode ser. Sinceramente, eu não sei onde que a gente tira, não. Uhum. Deixa eu falar. Patrícia, não tem problema, viu, gente? Relaxa, porque a gente está aqui para aprender mesmo. Isso aí. Onde eu coloco as imagens, não está escrito desativar comentários. Por quê? Onde eu coloco as imagens, quando eu estou sozinha, tem que nem uma figurinha. Mas quando eu estou junto, não tem.
Ah, agora eu já sei onde é. Achei. Não, é lá embaixo. Para quem não sabe, Ah, eu vou tirou. ensinar. Eu tirei. Hum. Para quem não sabe, é assim: aqui embaixo da tela está escrito comentários e tem três pontinhos. A gente vai nos três pontinhos, está lá, desativar. Pronto, Ah, consegui. tá. Porque a figurinha, quando eu insiro figurinha, é quando eu estou sozinha, né? Aí eu sei onde é, mas esse aqui, enfim. Mas vamos lá. Então, você é formada em, o que você ia falando? Artes plásticas, né? Sou artista plástica. Tá, ok. E aí, na verdade, eu queria que você me falasse assim, como que você percebeu, né? Porque você tem um filho que você falou, só fala a idade dele para nós e o nome dele, eu 18. já sei, né? Mas para as mães. Ele Uhum. tem Ele tem 18 18 anos, agora, chama-se Renato. tá? E só que quando ele fez o trabalho comigo, ele estava com 17, né? Tava com 16 para 17, Ângela, porque ele fez Isso, é. no começo do outro ano, né, de 2020. Aí ele faz em julho, então foi com 16, É, indo é. para 17. Ele estava com 16 indo para 17, é isso mesmo. Ah, que legal. E aí, eu queria que você falasse, assim, que sinais, né? O que que ele começou a demonstrar que fez você entender que ele precisava de um apoio aí, de orientação profissional? O que que foi que você notou? Então, na verdade, ele sempre teve uma tendência, né, para uma determinada profissão. Enfim, a gente estava até meio que tranquilo com isso, né? Dando apoio. Sempre a ideia nossa, eu sempre fui muito próxima dele, né? Hum, E, inclusive, coloquei até numa uma escola que tivesse um técnico voltado aí para a área. Mas aí, no segundo ano, 2019, que eu estava no segundo ano, como ele começou a ter mais informações, eu acho que ele começou a ficar inseguro. Então, foi nesse momento que eu me preocupei, porque ele começou a sinalizar, ele conversa bastante com a gente, que ele estava um pouco inseguro com o que ele estava o rumo que ele estava indo, né? Que ele estava achando que estava decidido, e aí eu percebi que ele estava com dúvida e eu precisava ajudar, né? sim. Então, às vezes, né, as pessoas acham que, por exemplo, porque o jovem ele fala desde pequeno que ele quer fazer uma determinada coisa e que isso, nossa, maravilhoso, vai seguir, né? E aí, quando começa a ter alguma dúvida, as pessoas acham que também, olha, tem alguma coisa errada. Bom, primeiro que o momento de ter dúvidas é esse mesmo, né? É o momento onde eles ainda não ingressaram na carreira. E quando eles acabam tendo dúvida, é porque faltam elementos para eles tomarem decisão, né? Então, não significa que uma criança que vem falando desde pequenininho que quer ser tal coisa, que ela em algum momento ela não vai precisar rever isso para entender Uhum, se é realmente aquele caminho. Porque a estrada profissional, né, ela é longa. Embora a pessoa lá na frente ela pode rever, mas ninguém vai iniciar uma carreira pensando que vai começar e daqui a pouco vai parar. E outra coisa, que quem pensa assim é porque acha que não existe uma forma de acertar na escolha. Então, por isso que a pessoa já vou fazendo por tentativa e erro, né? Que é essa forma que a maioria das pessoas adota para escolher uma profissão. Mas tem como acertar. E aí, o bacana de você falar com as mães é exatamente esse olhar aí que vocês tiveram e da proximidade que vocês têm com o filho de vocês. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você cultivou essa proximidade, o que que vocês fizeram para ter esse relacionamento, que eu acho que é isso que muitas mães gostariam de aprender, né, de saber e de ver se estão no caminho certo. é. Na verdade, assim, né? Sou como qualquer mãe, a gente trabalha, eu trabalho muito e tempo, né? Pouco tempo que eu conseguia, né? Desde pequeno isso, né? Graças a Deus, a família ajudando bastante, né? Mas eu ficava muito próxima, sempre acompanhei, né? Acho que
É uma questão da gente ficar próximo, entender as características, incentivar. Isso é uma coisa que sempre, para mim e para meu marido, né, sempre ficou muito latente, da gente ter que a gente incentivá-lo, né? Não é essa coisa, isso não vai dar certo. Não, tudo que ele queria, né? Ele gostava muito dessa questão de vídeo, né? Essa era uma questão dele aí, né, de formar histórias, e a gente incentivava, comprava coisas, brinquedos, ajudava junto, interagia muito com ele. Eu acho que isso, e o fato de trazê-lo sempre próximo, ele tem muita confiança na gente, então a liberdade que ele tem com a gente ajuda muito também, né, porque essas dúvidas, conforme foram acontecendo e vem acontecendo, né, a vida é assim, ele sabe que nós somos o Porto Seguro, né? Aqui eu pergunto, a minha família está aqui, né? Existe uma proteção, lógico, né? Um sentimento, acho, desse sentido. Mas o que a gente quer é dar essa liberdade para ele, mas saber que a gente está aqui, né? Como esse Porto Seguro mesmo, que ele pode contar conosco. Acho que isso é o diferencial, né? Você ter essa condição com seu filho, de ter esse relacionamento, né? É isso que Sim. eu. Então, a base aí, pelo que você está me dizendo, né? A base é o diálogo, é estabelecer, conseguir estabelecer um diálogo. Só que também não adianta, né? Os pais quererem estabelecer esse diálogo só lá quando já tiver na adolescência. Isso é Uhum, algo que deve acontecer desde pequeno, né? Essa proximidade. Porque eu não sei, assim, os filhos, eles não viram outra pessoa quando eles vão para a adolescência, né? Eles não viram outra pessoa, eles só estão em busca de uma nova identidade, mas é uma identidade que ela vai estar pautada nos valores que eles receberam já, não é? Nós vamos ter um ser totalmente diferente. Não. Então, quando existe a dificuldade do diálogo na adolescência, é porque em algum momento esse elo se quebrou. Mas ele não se quebrou nesse momento, ele se quebrou em algum momento dessa linha do tempo aí da vida dos pais e dos filhos, né? E aí, então, é onde cabe, né, para os pais uma revisão, né, uma análise do que aconteceu. Agora, o meu entendimento é de que nós somos a liderança na vida dos nossos filhos. Então, porque às vezes também o que, que acontece, né? Primeiro que sempre vai ter na verdade, sempre vai ter um gap, né? Que é uma distância entre as gerações. Esse conflito de gerações, ele sempre vai existir. E é até natural, né? Porque é assim que eles também vão ganhando certezas a respeito do que eles vão carregar para o resto da vida e do que não. Não existe aceitação de ideias sem que haja um questionamento. Então é importante que tenha, né? uhum, Mas o que não dá é para achar que a partir do momento que os filhos eles entram na adolescência, que eles já têm todo o discernimento para tomar decisões tão complexas, como é, por exemplo, a decisão profissional, né? Sem nenhum tipo de subsídio, sem nenhum tipo de apoio, né? Isso realmente não dá. E entender também que um relacionamento, né? Um relacionamento assim amigável, de confiança, ele vai se estabelecendo ao longo, né, da vida, não é verdade? uhum. Então, quando isso Sim. se rompe, é importante que os pais se perguntem, né? Em que momento que a coisa saiu do controle, né? Mas que bacana. Então, realmente, para estreitar relacionamento, é o diálogo mesmo, né? É estabelecer um diálogo. E uma outra coisa também que eu acho que é importante, que eu sempre falei para os meus filhos, inclusive, né? Dentro de casa é um lugar onde eles podem falar sobre tudo, né? Uhum. Sim. Não significa, veja bem, falar sobre tudo, porque a gente sempre tem que deixar o nosso ponto de vista bem firmado, sabe? Então, falar sobre tudo não significa que a gente vai aceitar tudo, mas Uhum. a gente deve ouvir para orientá-los, né?
Isso mesmo. E aí sim. Então, ouvir, né? A gente deve se abrir para ouvir, para que a gente possa trabalhar o que vier, né? Hum, Senão eles vão fazer as coisas e a gente não vai nem saber, não é É. mesmo? A gente orienta, né? A ideia é a gente orientar mas eles têm o rumo deles, a gente tem que respeitar também, né? Mas o nosso papel é esse, né? É mostrar, tá junto. É isso mesmo. E assim, eles vão ganhando maturidade, né? Então, aí eu queria E, te perguntar, que você de uma certa forma já respondeu, né? Como é que ele estava em relação à escolha, né? Antes de entrar, e que mudanças que você foi percebendo quando ele fez o trabalho comigo, né? O que você foi percebendo de mudança nele? então, aí ele começou a ficar com essa condição de insegurança e foi aumentando. E quando começou o ano, né? Foi no ano passado. Eu vi que ele realmente estava com essa insegurança, a gente estava talvez partindo para um vestibulinho e ele se sentiu inseguro, até para usar, para fazer as duas coisas, né? O curso que estava acabando, que é o ensino médio do terceiro ano, e o cursinho junto, mas é assim, segurança, eu falei, bom, então é o seguinte, vamos fazer assim, eu vou investir numa ajuda. Porque, na verdade, eu tive uma indicação de uma amiga que seria interessante fazer esse processo, um programa, né? Porque a gente sabe que tem os testes vocacionais, que às vezes as próprias escolas até têm profissionais, até tem algum auxílio, né? Dependendo da escola, mas era um pouco mais que isso, era um programa, porque você vai tirando, né? Uma coisa é você constatar algumas coisas, outra coisa é você ir ajudando, estimulando. E quando ela conversou, falou comigo, eu achei interessante. Eu comecei a procurar. E Foi por como isso que eu você me cheguei em você. achou? Então, aí encontrei você nas mídias, né? Encontrei você acho que no Hum, Instagram, no site. Foi primeiro. Eu ah, gostei, né? Até porque você também me atendia que você estava perto para mim, né? Isso também era um problema. Eu vi que não tem, né, tanta oferta nesse sentido. Eu procurei mais especificamente para um programa vocacional. E eu achei, Bárbara, assim, bem profissional a tua apresentação, inclusive, né? Eu não tive indicação. Depois eu soube de uma amiga que te conhece, ah, e que ela falou, conheci que você é muito boa. Eu falei, que bom, acertei, né? Mas, que enfim, bom! independente de qualquer coisa, eu fui conversar com você, né? E quando marcamos, eu e meu marido, né? E o próprio Renato, né, isso foi aí, perfeito, bateu exatamente com o que a gente buscava. Porque, claro, quando a gente. Eu comecei a pensar nisso, que essa minha amiga me indicou, fui conversar com meu marido, conversei com ele, falei, vamos fazer? Você topa, né? Vamos, acho que vai ser legal. Ele topou na hora, foi ótimo. Que E o meu bom! marido também achou ótimo. E quando eu encontrei você aí, fomos aí conversar com você. E no desenvolvimento da conversa, que tudo que você me trouxe, inclusive antes, por celular, que a gente conversou, eu lembro, né? Eu estava até na empresa. Já tinha, né? Eu achei ótimo. E aí, quando fizemos essa reunião, eu vi que era o que eu estava procurando. Então foi assim. Aí, assim, ele ficou muito animado, inclusive foi bacana, porque trouxe esse alívio a ele, né? Que ele estava querendo uma ajuda, né? E essa ajuda eu não ia conseguir. Não, era muito profissional para mim, não dava. Acho que é o que eu falei. Incentivei, coloquei em curso técnico que tinha a ver com o caminho dele, né? Que a ideia é exatamente essa, né? De repente ali ele já via que a coisa. E aí eu não ia, né? Se era isso que ele queria ou tinha que mudar de rumo. E deu certo. Isso foi uma ação que eu fiz que eu achei que foi bem legal. Tirei ele de uma escola que tinha um curso, né, básico, regular, normal, e botei no médio num técnico. E aí também isso também ajudou ele começar a entender se era isso mesmo que ele queria ou não, né? E eu acho que são esses status, assim, né? A gente vai olhando, vai sentindo esse feeling, né, de mãe. Isso, não é? Ele chegou, conversou, né? Essa liberdade dele conosco, estou preocupado. E aí chegamos na pessoa certa, né? No Que profissional certo. bom! Então, é isso aí, a base é o diálogo, né? E uma outra coisa também que eu quero deixar as mães até muito tranquilas, né? Até o objetivo de eu fazer esse desafio não é colocar para as mães uma responsabilidade de uma tecnicidade que elas não vão ter mesmo. Não vai Sim. dar para a pessoa, ela mesma, fazer o trabalho de um especialista para, né, para que o filho consiga, porque realmente é algo muito complexo, né? Não é isso, mas é fazer exatamente o que você fez.
Na verdade, assim, tentar estimular, porque tudo que você me falou, olha, a gente aderiu às brincadeiras que ele queria, às coisas sérias que ele queria fazer, que já era um ensaio de profissão, a gente aderiu, e eu posso falar porque eu sei até o que foi que vocês fizeram, tal. Isso tudo é incentivar, é apoiar, é dar possibilidade da experiência. Mas pode ser que isso também ainda não seja o suficiente, né? Então, por que que pode ser e certamente não acaba não sendo o suficiente? Porque existem direcionadores que eles são muito internos, eles são, como eu digo, na verdade eles fazem parte de 80% das informações que o jovem precisa saber para poder tomar decisão, mas ele não tem acesso, ele não acessa sozinho, não acessa facilmente. E quando as pessoas falam, por exemplo, de teste vocacional de internet, né? Eu mesma fiz 2 agora, há pouco tempo, para demonstrar para os jovens que, dependendo de onde a pessoa faz, aquilo não vai dar uma resposta. Na verdade, é um aspecto só e é muito generalista. Então, é que nem, por exemplo, no popular, né? Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Existe o horóscopo diário que sai lá no jornal, nas revistas, né? Ele é genérico. Fazer um horóscopo, ler aquele horóscopo e fazer um mapa astral é outro departamento, né? Só para a pessoa, vou dar esse exemplo mais para a pessoa entender. Então, Sim. existem muitos elementos que o jovem ele não tem acesso, né? E essa é uma decisão também que traz uma variável que eles nunca tiveram que lidar antes, que é o tempo futuro. Ou seja, você vai escolher hoje alguma coisa que o resultado disso você só vai sentir no futuro. Então, eles não têm essa dimensão ainda, né? Uma Uhum. outra questão também é que eles não puderam testar decisões que envolvam tantas variáveis como a questão profissional envolve, né? Então, por isso que eles ficam realmente em papos de aranha nessa fase. Uma outra coisa Uhum. também que as pessoas têm que considerar, que na verdade é assim, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a quantidade de profissões, elas realmente não eram como agora. Então, eles têm que lidar com um cenário, né, muito diverso hoje em dia. E essa diversidade de cenário é que faz com que aumente a dificuldade e a complexidade da escolha profissional. Então, não adianta a Sim. pessoa olhar para o filho e falar: ah, na minha época foi fácil. Eu, tipo, nem tive esses problemas. Não ia ter mesmo, porque a pessoa não estava nesse contexto que a gente está agora, né? Olha o Uhum. contexto que a gente está: crise mundial, pandemia. E, sinceramente, de 20, 10, 15 anos atrás, o cenário mudou muito, né? Tudo mudou. Nós estamos muito conectados com tudo e é tudo em tempo real que acontece. Então, isso traz uma complexidade, uma dificuldade maior. Eles ficam com dificuldade. Eu sei porque eu atendo assim pessoas de várias idades. Eu atendo desde jovens aí com 15 anos até a pessoa que está próximo dos 60 anos, porque eu trabalho não só orientação profissional para jovem, como eu trabalho carreira, né? E carreira não tem idade, né? Ainda mais É. agora, com as mudanças que tivemos, né? Com a mudança que a gente teve de previdência, com o cenário econômico do jeito que está. Então, esse dilema, ele acompanha as pessoas, né? Uhum. E, É e, é, verdade. e é muito importante, né? Você mesma, você vê como tá, né? Como é que está o cenário hoje, né? Bem complicado, né? Tá bem Então, complicado, né? Mas mudou então muito, é isso que você está falando. Na verdade, você tem aí um prisma novo de profissões surgindo, né? E às vezes, até pela distância de geração, a gente não tem essa noção mesmo. É o que você falou, na minha época sempre, faz esse profissão que dá certo. Hoje, a gente não tem noção tanto de coisa que está nascendo.
outras vão morrer, a gente sabe que tem profissão que já vai até deixar de existir com a tecnologia, então é muito rápido. Eu acho que é tudo muito rápido, a gente tem que ficar muito atento. E essas crianças estão nascendo aí novas, essa geração mais novinha, tem que ficar atenta a isso também, né? Porque senão vai perder o barco. Tem que entrar nessa nova era, né? Eu acho que vai surgir muito mais coisa ali do que já está surgindo. Sim, então, numa das lives que eu fiz, que eu falo desse novo perfil do profissional do futuro, só por ali você consegue compreender o que vai ser exigido, né? Uhum. São diversas possibilidades, né? Agora, por que fica ameaçador? Parece que o cenário futuro ele é ameaçador. Porque, primeiro, falta autoconsciência, né? Falta autoconhecimento e, gente, não adianta fugir. Se a pessoa quiser se aprimorar, ela vai ter que ter autoconsciência, ela vai ter que ter autoconhecimento, não tem jeito. Isso é daqui para frente cada vez mais necessário, por isso que tem muitos movimentos aí, muitas pessoas, né, buscando. Agora a pandemia, então, né, os profissionais que acho que mais tiveram demanda são os profissionais da área da saúde e também os psicólogos, né, pessoas que trabalham com essa parte de trazer clareza. Na live que eu falei, na live de quarta-feira, se eu não me engano, ou foi na quarta ou foi na quinta-feira, eu falo sobre, aliás, foi ontem, quantos por cento que a gente tem de consciência e quantos por cento a gente tem de parte inconsciente que ainda direciona nossos comportamentos. Então, é muito importante a pessoa realmente cuidar para que os filhos, né, eles tenham aí mais estimulação e mais possibilidade, porque os cenários eles vão ficar mais competitivos, sem dúvida, né? Já são, né? Já são Esse é um fator, né, Ângela? A eles saberem lidar com essa competitividade, né? Porque para trazer frustração, existe hoje esse meio de mídias, muita coisa exposta, e a gente sabe o quanto isso às vezes traz até esse desafio pode não ser bem encarado pelo jovem, pode trazer coisas bem ruins para a vida deles, né? Como depressão, aí coisas que a gente sabe que estão acontecendo. Então, é muita informação, muita sede de estar em evidência ou de ter coisas, e a gente tem que se preparar, né? A gente sente isso, imagina esses jovens, né? Ficam soltos, eu acho que tem mesmo que ficar atento a isso. É isso mesmo. A gente, na verdade, é assim. A pessoa procura buscar o centro dela, né? Porque nós temos um centro de força. Então, é a pessoa buscar isso, resgatar isso. E uma outra coisa também é o seguinte: você tocou num ponto importante, que é o que eu também ajudo eles no programa. É entender qual é o projeto de vida deles. Porque, de repente, o projeto de vida de um, que foi até o que o Renato entendeu, e isso também, nossa, caiu uma ficha enorme para ele, né? Que foi uma gracinha. Quando a pessoa entende, né, qual é o projeto de vida dela, qual é o propósito dela, ela deixa de se comparar. Então, esse efeito comparativo acaba, né? Por que as pessoas ficam querendo, olha, quero ser igual àquele, quero ser... não, nossa, agora é aquele, agora a bola da vez é aquele outro, né? Então, por quê? Porque está faltando referência para ela. A partir do momento que ela descobre e que ela compreende isso, e eu faço isso fazendo com que eles entendam os valores deles, né? A gente começa a colocar umas prioridades que isso acaba sendo para eles o driver que faltava, né? E foi isso que eu acho uma gracinha, eu acho uma graça neles, né? E, gente, eu falo assim com eles, porque eles, para mim, nossa, parece que é tudo meu, né? Eu trato como se fosse meu. Mas é uma graça. Eu fico tão feliz quando cai essa ficha gigante na cabeça deles, porque depois você viu como ele ganhou maturidade? Muito, muito. Mudou muito. Não é? É incrível meu Deus. Amadurece bastante. Eu acho que é isso, dá aquela relaxada, né?
ufa, me encontrei, ufa, Me achei. achei, me Ele achei. falava isso pra gente. Nossa! E eu ficava assim, nossa, a gente vibrou muito. Vibrou muito Que quando legal, ele né? descobriu. Vibrou com ele, porque os três ficaram aqui animadão. Nossa, mas não é fantástico isso? Porque, na verdade, para eles chegarem nesse ponto, se a gente for falar cerebralmente, eu tenho que ficar provocando algumas sinapses neurais neles, né? Então, quando eles conseguem fazer isso, falam, nossa, estou feliz, eu vibro muito com eles. A gente tira foto, faz É. uma festa, porque realmente é descobrir. Outra coisa também que eu falei, né? Na verdade, assim, o terceiro ano do ensino médio, né? O ensino médio em si, enquanto está no primeiro ano, não se sente muito isso. No segundo, a pessoa já começa a ter uns indicativos, né, do que vai acontecer. No terceiro ano, é um final de ciclo. E, Uhum. na verdade, é um final de ciclo e eles só vão se dar conta realmente quando chega lá. Porque até então, tudo que aconteceu veio acontecendo, mas as grandes decisões os pais estavam tomando. Então, por exemplo, Uhum. onde você vai fazer o ensino fundamental um, onde você vai fazer o ensino fundamental 2, né? Até o ensino médio, onde vai fazer. Tudo bem que pode ser uma coisa democrática, ou às vezes a gente pode ter um direcionador maior, né? Porque os pais conhecem mais, os pais eles realmente são liderança, e é isso que eu quero que as pessoas, né, as mães, elas. E a liderança da casa é a mulher, né? Os maridos que me desculpem, mas acaba sendo a mulher. Então, quando, na verdade, os pais vêm trazendo os filhos, quando chega lá no ensino médio, aí larga a mão deles e fala, agora é com você. Como assim? Eles não É. treinaram isso, eles não desenvolveram, né? Não Então solta da fica, minha mão. fica difícil, né? E ainda, gente, soltar a mão deles para um cenário desafiador do jeito que está, Uhum. para uma coisa que não tem, eles não têm elementos para fazer essa projeção para o futuro, eles não têm. Então é bem desafiador mesmo. E por isso que vale muito a pena a gente apoiar, porque eu vou dizer, olha, tem uma pessoa que escreveu para mim, e vários, né? Olha, 27 anos, 28 anos, 30, ainda não encontraram a profissão, né? Sem contar que eu tive casos aí recentes de pessoas, por exemplo, que fizeram medicina veterinária, pessoas que optaram por medicina mesmo, pessoas que optaram por engenharia, administração, direito, todas as profissões mais tradicionais e as não tradicionais também. E que, por exemplo, um caso, 10 anos já na profissão e, olha, entre estudo, estágio e trabalho mesmo efetivo. 10 anos, e depois de 10 anos, olha, eu estou tentando, tentando, tentando me achar nessa profissão e não me acho nela. E não tenho um plano B, né? Sim. Então, tudo que a É. gente puder fazer nesse período para eles, né, no período que eles estão aí para ingressar, porque não é só prestar o vestibular, né, como eu falei. Eles não vão só prestar o vestibular, eles vão ingressar numa carreira, né? E Sim. a Sim. grande preocupação é nota de Enem e é Uhum. prestar o vestibular e passar. E de preferência numa universidade pública. Essa é a grande preocupação, mas isso é só a ponta do iceberg, né? O que está por Uhum. trás disso é uma decisão de vida mesmo, né? É. Mas que bom. Enfim, aí a pergunta que eu ia fazer é como é que vocês ficaram quando ele deu a notícia, eu já escolhi. Aí, Nossa, não. A gente não acreditou. Ele falou, nossa, foi muito bom, né? Foi sensacional, porque tudo a ver com ele, tudo a ver com. Ele começou, inclusive, a fazer associação, né? Porque foi arquitetura, né? Falar para poder entender. Ele queria cinema, e aí ele começou a entender que tinham muitos arquitetos que eram cineastas, cineastas que eram arquitetos, aí ele
olha que legal, não, tem tudo a ver comigo, e olha que barato que eu vou poder desenvolver isso depois, ou, enfim. Então, a gente, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu falei, nossa, que profissão linda, né? Que gostoso, ele se desenvolve muito bem, gosta muito dessa questão de projetos, tem tudo a ver com ele, né? Então, foi uma alegria muito grande para mim, para meu marido, para ele. A gente fez festa mesmo. Eu fiquei muito grata. Falei, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi um... Sem contar que a gente monta, que é o que eu falei, a gente monta o projeto profissional e o projeto de vida, né? Eu acho que tem uma parte que a gente pode falar do projeto profissional dele, né? O projeto de vida não, porque é dele, né? Isso é só dele. Mas a questão do projeto profissional que eu acho que foi bem legal foi que no final a gente fez lá todo um planejamento e aí eu também faço, né? Eu faço eles fazerem dar um olhar para as universidades também. E ele Isso. entrou na universidade que nós estabelecemos ali no projeto, né? Então, ele está hoje estudando lá, certo? Ah, estudador de lá. Tá. Ele entrou em mais de uma, mas é exatamente essa, ele passou. Do jeitinho que a gente programou, fez, né? Porque ao final do ano ele fez um vestibular e tal, mas não estava focado ainda nisso, porque o objetivo era entrar nesse ano, né? E tudo que a gente combinou. Aí ele fez o cursinho e entrou nessas duas e escolheu e essa que ele queria, né? Então ele escolheu para ficar com ela. Tá fazendo, tá cursando, feliz da vida. Acertou todos, assim, todos os objetivos alcançados. Isso é muito bom, né? Gratificante, Que ó, muito gratificante. nossa, maravilhoso, né? Eu fico muito feliz, porque é isso. Ele descobriu, na verdade, os porquês dele, né? Então, quando a gente descobre esses porquês, e não é uma coisa que ela acontece na consciência, tá? No nível da consciência. É a gente trazer mesmo os porquês do inconsciente. E, e aí não tem quem segure, porque vira uma força muito grande, eles se decidem. Agora mesmo, né? Eu terminei alguns programas de orientação profissional, e a mesma coisa, a hora que eles se centram, que eles encontraram o eixo deles, não tem quem segure. Os pais se surpreendem, porque eles ganham uma autonomia muito grande, né? E, É. enfim, só felicidade, graças a Deus, né? Que bom. Muito E bom, agradecemos. aí, ai, que bom. E aí eu queria te perguntar se você acha que ele teria chegado tão rápido nesse resultado sozinho. Uhum. Não, eu acho que não. É o que eu falei, na verdade, a gente deu os incentivos dentro da proposta dele inicial, e foi uma forma, né, dele sentir o que se daria, se era esse o rumo que ele queria seguir ou não. Mas quando ele chegou nessa dúvida, tanto é que na hora me deu esse baque. Eu falei, caramba, então vou ter que ajudar, porque não. A gente falava, né? Tudo bem, veja algumas profissões, né? Mesmo na escola tem alguns vídeos, algumas palestras, né? Como eu falei, as escolas têm algumas ofertas, mas não era algo assim, né? Como você falou, generalizado. Mesmo que ele olhasse, não ia ter condições de sentir realmente. Eu acho que acaba sendo dessa forma. Vou tentar aqui, vou tentar ali, e talvez É. não frustrar. Então, eu me senti assim, não sou eu. Não, eu não tenho condições de ajudar. E sozinho. Eu acho que era técnico, profissional. Ele precisava, então sozinho não. Precisou de ajuda. É. Assim. Por que que eu reforço isso? Porque os jovens eles são muito cobrados, né? Eles são muito cobrados a ter uma resposta na ponta da língua. Eles até vão Uhum. ter uma resposta, mas é uma resposta que ela não vai ter muita profundidade. A partir do momento É que para vocês agradar, né? Às vezes. a partir do momento que começarem a questionar essa decisão, ela não se firma. Uhum. Entende? Por isso Isso. que os índices de desistência são índices aí do INEP, né? Que é o Instituto de Pesquisa, né, de Educação. Educação. Então, é por isso que eles colocam, né, que são índices muito altos, mais de 50%, né,
dos jovens que ingressam, eles desistem. Eles desistem no meio do caminho. Eu até falei Sim. desses índices também durante a live, né? As lives que eu fiz. Por quê? Aí a pessoa fala, nossa, mas o que tem de errado? O que tem de errado é a forma que estão fazendo com que eles escolham. Aí está errado, né? Por quê? Porque participar de fóruns, de feiras, eu mesmo tenho um caso de uma cliente que estava bem tendendo, né? Uma cliente adolescente, estava tendendo a uma profissão, estava muito interessada e foi participar de uma palestra que teve na escola. Voltou decepcionada e falou para mim, olha, nem quero mais. Eu falei, opa, peraí, não é assim não. Isso é uma visão daquele profissional. A gente vai entender isso numa profundidade maior, né? Por quê? Porque se a pessoa tem talento, né? Se eu já identifiquei que ela tem potencial e ela foi assistir uma palestra, por conta de uma profissional, ela vem decepcionada, opa, peraí, não é assim, né? Temos que questionar. Então, por isso que eu acho que vale a pena a gente assim, reforçar, né? Que é normal sentir dúvidas. O anormal é o contrário, né? É. Quando a decisão já está muito. Porque tem uma questão de ansiedade também. Às vezes a pessoa quer decidir logo para se livrar daquela ansiedade. Mas não significa que ela está decidindo, né? De acordo. Aí eu Consciente, queria. né? Tão consciente, né? É isso aí. Por isso que às vezes eu recebo jovens aqui que falam assim, ai, mas os meus amigos todos já escolheram, eu tô ficando para trás. Não tá, não. Pode crer que a maioria deles está na mesma, só que eles não estão falando, ou talvez não se deram conta ainda. Mas não é assim, É, não, né? não. Muito bem. Aí eu queria saber que conselhos você dá para mães que têm filhos nessa fase, né? Para essas mães que estão nos ouvindo. Eu acho que tem que ficar atento, sempre atento, buscar ver se o filho já está encontrando rumo, se tem dúvida, conversar. Eu acho que é conversa, diálogo, né? Não tem outra forma. Você sentir, né? É isso que você falou, às vezes ele vê os outros amigos decidindo, aquilo da angústia. Eu acho que começa a dar alguns sinais sobre isso, né? Ou fala alguma coisa sem muita profundidade também do que está pensando, e se está realmente estudando sobre isso, tem a ver com. Já foi até procurar, né? As matérias que vão ter esses cursos, se ele já tem alguma tendência. Eu não sei, eu acho que assim, a gente tem que ficar atento. E se a coisa realmente for complicada nesse sentido, né? Eu acho que é sempre válido procurar um profissional, mas nem todo mundo consegue. Eu acho que o mínimo que você tem que fazer é dialogar muito e ficar muito próximo e incentivar e buscar dar ideias, né, para que ele possa estar buscando novas informações de outras profissões, de leitura, de vídeos, de se aprofundar um pouquinho mais, se possível, na escola, se tiver pelo menos, no mínimo, isso, né? Lógico, se tiver condições de um profissional, acho que eu, sinceramente, fiquei, assim, muito satisfeita. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz mesmo. O melhor investimento com o Renato. Ter procurado você e ele ter achado o caminho dele. Então, foi bom para todo mundo, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo pode. Então, eu acho que, no mínimo, Sim. você tem que ficar sempre atento, né? Sempre buscando É, informações. Tem muita coisa, né, hoje também. Se você procurar um bom profissional que tem algumas dicas, você mesma tem, né? Que eu sei, tem muita coisa aí que você pode ir acompanhando, né? E é bacana. Tem que ser um bom é. profissional, né? O importante é o envolvimento, né? É os pais eles estarem assim, não deixar só por conta deles, né? Uhum. Não é um protecionismo, né? É o Não. contrário de protecionismo. Na verdade, é assim, é um acompanhar. É o jovem É, sentir que ele pode contar, né? E isso. que a decisão realmente será dele, mas ele não está sozinho nisso. Sim. Porque o que a Isso. gente O vê, apoio, né? o que eu vejo, às vezes, daqui no consultório, né, são posturas um tanto quanto extremadas, né? Desde daquela mãe, que geralmente é a mãe que me procura. Raro são os pais que me procuram para
fazer programa de orientação profissional para os filhos. Geralmente a mãe é que toma iniciativa, por isso que eu digo que mães ainda são a liderança quando se trata de questões voltadas para o filho. Por mais compartilhado que esteja hoje em dia, né, as distribuições de tarefas, né, ainda são as mães. Então, eu tenho posturas assim de mães que são super engajadas, envolvidas, que elas trazem e entregam e depois elas querem saber, olha, e aí o desenvolvimento, e eu faço também, no final eu converso com elas, né? Isso no individual, quando faz o programa individual. E tenho outras que mesmo quando elas vêm procurar no programa, na parte de orientação individual, elas, às vezes, eu consigo conhecê-las na primeira conversa que eu tenho com o jovem, às vezes não, e nem na última também. Então, e a gente vê que tem algumas questões que os pais eles poderiam estar resolvendo ali, ajudando, né? Alguns transtornos, por exemplo, de TDAH. Sim, sim. Eu recebo jovens que vêm para a questão da orientação profissional que eles têm alguma morbidade ou comorbidade e que isso já poderia ter sido visto pelos pais também, Sim, sim, entendeu? é verdade. Então, nesse sentido, eu acho que precisa de uma atenção, né? Precisa estar Sim. próximo, precisa É, estar acompanhando. eu até te falo, Ângela, que antes, né, quando eu era pequeno, que eu sempre acompanhei, eu cheguei a levá-lo mesmo em algumas psicólogas, não assim por alguma coisa específica psicológica, mas na condução da escola, né, com relação à aula, eu procurei dois profissionais muito bons e eu acho que é isso, o que eu descobri nisso, que não tem nenhum problema, mas que ele tem, que você tem que respeitar a maturidade. Não existe como é que eu vou dizer? Não existe uma categoria, né? Se você, uma classificação, você. Não, cada um é cada um. Eu aprendi É, muito com isso, com essas profissionais também que me é. apresentaram, principalmente a última. Ela falou, eu falei, poxa, é isso, é o tempo dele. Então, isso foi tão bom para mim que eu comecei a entender como que era, é o tempo da pessoa, cada um tem o seu tempo. Isso é uma coisa Sim, legal para as mães ficarem atentas ao tempo. Às vezes a sim. gente fica comparando, e aí quando você vê, fala, não, não tem nada a ver, cada um é cada um. Isso foi lindo, porque, sabe, você conhece, você entende quem é aquela pessoa, né? Isso vale pra gente também, né? Cada um tem seu Vale. tempo, né? Vale, é isso mesmo. Inclusive, eu tinha feito essa semana uma enquete para as mães, né? Se tem uma idade certa para escolher a profissão, mas isso se aplica para todas, tá? Até o que eu vou falar aqui se aplica para todas as fases, não é só para escolher a profissão. Então, tem uma idade certa para escolher a profissão? Aí, a maioria disse que não tem uma idade certa, e uma minoria diz que tem. Então, olha, ambos os pontos de vista podem estar corretos. Em que sentido? Quando a pessoa pensa numa idade cronológica, não necessariamente você vai ter pessoas lá que estão, por exemplo, com 18 anos ou com 17, que já estão com a idade para escolher, porque não tem a ver com idade cronológica, tem a ver com maturidade para escolha. E essa Uhum. maturidade a gente identifica através de comportamentos, de atitudes. Então, e são comportamentos e atitudes específicas. Isso se Uhum. aplica para a vida toda, né? Então, por exemplo, quando o nosso filho, né? Porque eu tenho dois filhos também. Quando o Uhum. nosso filho entra, por exemplo, no ensino fundamental, e às vezes pode ser que, nossa, ele está mais adiantado do que estão passando ou está menos adiantado. Ou o amiguinho está fazendo tal coisa, o filho ainda não está fazendo. Tem alguns alertas que a pessoa tem que ter? Tem. Aí, leva no especialista, o especialista vai te dizer se tem alguma coisa ou não. O que não dá é para ficar, o que não dá é para ficar. Por exemplo, tem um caso aqui de uma cliente que ela faz consultoria de carreira comigo. E eu também, e ela faz um programa que se chama PDI, que é Programa de Desenvolvimento Individual. E eu vejo também até questões de filhos. E eu tinha já pedido, eu já tinha falado para ela, é legal trocar ele de escola, né? E ela Isso. trocou. Para você ter uma ideia,
Quando ele começou nessa nova escola, ela descobriu que ele ainda não sabia ler. E ele já estava com prontidão para ler. Mas por que não estava lendo ainda? Porque a escola onde ele estava não estava estimulando, né? Não estava estimulando na totalidade a ponto de desenvolver a leitura dele, entendeu? A alfabetização, né? Então, a gente realmente tem que estar atenta mesmo. E outra coisa, né? Os filhos não pediram para vir para esse mundo, nós que trouxemos. Então, é o nosso papel. Responsabilidade. É o É nosso isso mesmo. papel, não é? A gente que tem o papel de encaminhá-los. Então, a gente tem que Sim. ter atenção mesmo, não tem jeito, né? Quer queira, quer não. E outra, filho não vem com manual embaixo do braço. Então, é Não, você que... não. Agora, eu acho, e você também acho que vai concordar, né? Como eles ajudam a gente a se transformar numa pessoa melhor. Fala a verdade. Não. É maravilhoso, né? Ter filho é Não tudo. é? Oh, Nossa muito bom. Senhora. A gente cresce junto, né? Porque vai conhecendo uma série de coisas, se aprofundando. Porque você tem ali um ser humano mesmo que tá até um certo ponto dependendo muito de você, né? E você tem que mudar, e você tem que ver quais são os erros, e vai se encontrando, sem desesperar, né? Vai embora. Vai encontrando o É, rumo, mas a gente acha. A mãe sempre é, acha. é isso aí. Então, às vezes, a gente, né, as pessoas podem achar que nós seremos os mestres o tempo inteiro, que nada, eles que vão ensinar muita Ah, coisa pra gente, né? entendeu? Muito. Eles vão desenvolver habilidades em nós que a gente nem sonhava que a gente teria, não é? É lindo. Oh, Meu Deus do céu. Bom, evolução. enfim. É isso aí. Bom, eu estou muito feliz, né? Muito feliz. Eu fiquei felicíssima, né, com o resultado dele e de ver a evolução dele, a maturidade que ele ganhou durante o processo, né? E aí já está estando, né? E super feliz aonde está. Então, Oh, missão cumprida, né? então, A minha, né? parabéns. Muito bem. E aí, bom, Estamos também agora. cá. É, Desculpa, eu te eu cortei. quero. O que não, a gente quer agradecer muito, né? A família, né? Eu, meu marido, Vladimir, o próprio Renato, tenho certeza, sempre fala com muito carinho de você, inclusive, tá? A É, gente curte aí você a beça nas mídias e assim, muito feliz de ter encontrado. Foi uma profissional realmente gabaritada, a gente acertou, né? Assertivo mesmo, foi. Voltada para os jovens, isso também eu acho que é um diferencial, né? Então, assim, sucesso. E a gente eu deseja agradeço. para você, tá? Gratidão mesmo. Obrigada, eu agradeço muito, né? E aquilo, eu pego cada jovem que vem para mim, é como se fosse meu, né? Eu vou ajudar ele assim, tudo, né? No que eu puder e no que eu não puder, eu vou fazer de tudo para ele alcançar, né? E Sim, eu fico muito feliz, e é de coração mesmo, sabe? Porque isso é uma missão que eu abracei, né? E quem entende sobre missão sabe do que eu estou falando, né? Eu vim para sim, isso, eu vim aqui para isso, eu vim para ajudar pessoas. Desde que eu comecei, eu comecei a dar aula com 17 anos e eu amava dar aula e ver que o aluno entrava sem saber nada, e dali a pouco ele já estava falando inglês e que aquilo ia fazer uma diferença na vida dele imensa. Eu tenho, inclusive, tem uma aluna minha que ela me encontrou nas redes sociais, olha só. Ai, meu Deus do céu, que feliz! E aí ela me achou e falou: Você é Ângela Gardinari? Eu sou. Ela, ai, você deu aula de inglês? Eu falei: Sim. Ela, ai, eu estudei com você, acredita? Adivinha o que ela faz hoje, Gisele? o quê? Acho que não vai adivinhar. Ela é professora de inglês. Olha, viu? Olha, olha só. Incentivou, né? A referência. Olha a referência, a marca. Então Verdade. a gente É. também tem Bom que professor, marca, viu? Marca A mesmo. gente tem que cuidar, porque nós não somos só referência para os nossos filhos, exemplo para os nossos filhos, né? Nós
impactamos a vida de todas as pessoas que acabam convivendo com a gente, né? Mas eu fiquei tão Profissionalmente feliz. também. É verdade. Eu fiquei tão feliz de assim, dela me encontrar, né? Ah, nossa, que felicidade. Muito, muito feliz de saber Legal. que a marca foi positiva, né? Graças a Deus. Mas Isso, então foi tá sim. bom, minha linda. Eu quero agradecer também vocês de terem me dado a oportunidade de cuidar da sua cria, né? Do seu filhote. E eu sei, eu tenho muito cuidado com eles, porque eu também tenho os meus filhos e eu sei que eu também busco pessoas que venham fazer para eles aquilo que eu não estou conseguindo fazer, né? Então, e eu, quando entrego o meu filho, eu entrego para um profissional assim, que eu vejo que tem as mesmas, né? A mesma pegada que eu tenho. Então, Isso. eu quero agradecer a oportunidade, a confiança, né? Porque também tem isso. Quando vocês trazem o filho, vocês estão entregando para mim o seu bem maior. Olha a minha responsabilidade, não é? É uma Verdade, sim. responsabilidade grande. Então, eu me empenho mesmo para fazer tudo que eu posso, né? Com certeza. E faço isso com grande prazer, porque eu fico muito feliz de ver o sorriso no rostinho deles, né? E o alívio que eles têm. Então, eu Sim, quero agradecer exatamente. vocês. Quero agradecer muito, tá? E aí você Obrigada. manda um beijão para ele e fala que eu tô Mando. aqui, ó, sempre torcendo por ele, viu? Ai, mando sim, também mandou um beijão para você aqui, que ele tá aqui embaixo assistindo. Que E legal. também, tá, a família está assistindo e todo Então, mundo olha, aí agradecendo bastante. Muito então, obrigada, viu? beijo, Você, beijo para a família, beijo para você. seu caminho. Obrigada, viu, meu bem? Fiquem com Obrigada pela Deus. oportunidade. Tchau, tchau. Imagina. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Tchau. tchau.